Bom, gente, tá tendo aniversário da minha mãe aqui, acabou de chegar minha irmã, minha sobrinha. Então vai ser isso, tá? Vai ter uma torcida de fundo atrás. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Então, a Cris e eu, nós vamos retornar, né, para a parábola das 10 virgens. Eu acredito que na aula passada a gente já acabou falando bastante sem seguir os slides, né? A gente foi falando e se adiantou um pouco, falou um pouco do significado de cada uma das 5 virgens, né? Do grupo, de 2 grupos que são as loucas e as prudentes. E aí falamos, na verdade, mais sobre as loucas, né? Ou as imprudentes. Falamos do significado do noivo, falamos um pouco do casamento, enfim, falamos de tudo um pouco, né? Então, a aula de hoje, a gente vai finalizar hoje e vai reforçar tudo que a gente já falou na semana passada. Então, voltando para os slides, a prudência precisa ser resgatada dentro de vós, pois está latente no íntimo da criatura. Engraçado porque a gente raramente recorre à prudência, né? E eu arrisco dizer que nem todo mundo conhece essa potência dentro de si, né? Ou se conhece, claro, desconhece o tamanho da potência que é agir com prudência, porque no próximo slide eu vou pedir até para o Jorge falar um pouquinho, vai falar sobre a Atena, né, da união de Zeus com a Atena, que é o deus do poder unido com a sabedoria, né? Então, como é que a gente age em situações onde a gente tem poder, né? A gente utiliza a nossa sabedoria ou a gente utiliza o nosso poder sem sabedoria, né? É só a gente trazer, claro, tudo isso que a gente estuda aqui de nada adianta se a gente não trouxer para o nosso dia a dia, né? Então, se a gente trouxer para o nosso dia a dia, como que eu lido com essa sensação de poder, né? Quando eu tenho esse poder e quando eu não tenho esse poder, né? É só a gente ver o quanto que a gente está sempre buscando ser melhor do que o outro, ser maior do que o outro, a nossa opinião por mais que não esteja correta, mas a nossa opinião prevalecer sobre os outros. Então, eu ouso dizer, e o Jorge vai poder me falar, vai poder me ajudar nisso, eu ouso dizer que raramente a gente age com prudência, né? Porque se ela é filha do poder com a sabedoria, eu arrisco dizer que a gente não utiliza o nosso poder com sabedoria, né? A gente utiliza o nosso poder unido a algo da nossa sombra, né? A gente utiliza o poder, na verdade, para, enfim, dar vida para a nossa sombra, para querer ser melhor do que os outros e não igual. Então, eu acho que muito pouco a gente utiliza da prudência. E é por isso que a gente não consegue ver antes, né? A gente não consegue ter uma noção do todo, enfim, a gente não consegue se colocar diante da vida ali como as virgens prudentes, né? A gente acaba utilizando aí esse nosso óleo, esse nosso combustível para querer ter mais poder e utilizar desse poder para ser melhor do que todo mundo. A Cris quer falar alguma coisa? É a questão do ego, né, Tati? Do ego e da vaidade, assim, que a gente alimenta, e parece que a gente entra num ciclo vicioso, né? Quanto mais dá combustível para isso, mais ele se inflama e mais, né? E a gente tem que, às vezes,
se centrar, assim, porque é uma coisa que é inerente, né? Não, a gente está muito enraizado nisso ainda, né? É isso aí, Cris. Vou voltar ali a ler, que eu não, agora que eu lembrei que eu não terminei de ler todo o slide, né? Não sejas como a virgem louca e que não te falte óleo, ou seja, que não te falte combustível necessário para seres feliz. O Pai te aguarda de braços abertos, que tenhas luminosidade suficiente para achares o caminho reto. O óleo é o evangelho do Cristo. Essas palavras são do Espírito Amigo, né, Cris? Sim, sim, são. É bem o jeitinho que ele fala, que é engraçado, né? É um jeitinho bem particular, assim, de falar, e é muito engraçado, é como se ele fosse um amigo mesmo nosso aqui. Cada pessoa tem uma particularidade para falar, né? Um jeitinho de falar, e ele tem o dele, isso é muito legal. E fica essa reflexão, né? De como cada um aqui tem gastado o seu óleo, o seu combustível, né? A energia que a gente recebe e o fluido vital que a gente tem, como é que a gente tem gastado isso? É para que a gente se coloque diante da vida com mais sabedoria e com mais prudência, ou a gente ainda utiliza todas essas nossas potências, aliás, sufoca todas essas nossas potências e gasta a nossa energia ali, o nosso óleo, o nosso combustível com coisas que não vão agregar em nada no nosso caminho da nossa evolução. Queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso. A Helena quer contribuir para a gente, Helena? Tati, eu estou aqui pensando na palavra prudência. Tipo assim, ó, ela nem faz parte do meu dia a dia, tá? Do meu cotidiano, nem do meu vocabulário. Aí eu estou aqui pensando justamente isso, o que é ser prudente. Estou tentando encaixar, sabe? Encaixar que eu digo assim, ó, fazer algum sentido para mim, adaptar dentro das coisas que eu me acho que já melhorei tanto. Eu digo, olha só, veja, eu nem sei o que é ser prudente, veja que show, né? É algo assim que... Não, sério, sério, a palavra prudência para mim não faz parte do meu vocabulário, tá? Estou aqui tentando amadurecer a ideia, vou ter que estudar essa palavra mais a fundo. Ô, Helena. Ô, Helena. Fala, Cris. Tu concorda, assim, que a gente tem uma sementinha de amor, não concorda? Claro, com certeza. Tu não concorda que a gente tem o nosso lado do selfie? Que é o Sim, nosso lado mais pouquíssimo, de luz. Então, assim, ó, quando ele pouquíssimo fala assim, ó, acessado, mas a nós temos, prudência... né? Sim, aí, tipo assim, ó, quando ele fala assim, ó, a prudência precisa ser resgatada dentro de vós. Por quê? Porque se a gente cai na mesmice de todos os dias, fazer sempre as mesmas coisas, cair no automático, e a gente se deixar levar por o impulso desse mundo, a gente não consegue resgatar, entende? Então, a sementinha já está dentro da gente. É a gente regar ela todo dia, né? Alimentar e regar ela todo dia com ações, com atos. Eu estava escutando a aula de terça e eu ouvi o teu depoimento falando que tu teve uma experiência com a tua mãe. Aquilo ali foi o teu resgate dentro de vós, sabe? Aquela tua narrativa onde tu diz assim, eu me permiti usufruir um momento com a minha mãe lavando a louça, ela na sua condição de querer me explicar lavar a louça, coisa que eu já sei fazer, e eu usufruir desse momento. Então, tu tem isso dentro de ti, todo mundo tem, né? E ali, naquele momento, junto com a tua mãe, foi um momento que tu conseguiu botar em prática
toda essa questão que tu vem estudando aqui, praticando nas segundas, entendeu? Tu alimentou com a tua mãe, que é uma das pessoas mais importantes da tua vida. Sim, Cris, eu sei que a gente tem pequenice, tem avanço, a gente está tendo, está estudando, está buscando aplicar, mas o que eu quis dizer assim, ó, que eu não tenho o hábito de usar a palavra prudência, entende? É Se tu me perguntar porque assim, ó, agora disser assim para mim, Selena, o que é ser prudente? Eu não vou saber responder, tá entendendo? Porque assim, eu não... só se for assim, ser prudente é colocar em prática, é o que a gente tem estudado, caminhar em direção ao self, clarear as sombras, analisar os atos, analisar os pensamentos. Se tudo isso for prudência, tudo bem. Mas eu quero dizer para vocês assim que eu não uso essa palavra. Mas como diz a Cris, essa mania que a gente tem de dar nome a tudo, né? Mas é nesse quesito assim mesmo. Eu não tenho o hábito de usar a palavra prudência, entende? Eu posso chamar de tudo, posso chamar de jornada, de evolução, de amadurecimento, melhoramento, mas não chamo de prudência, entende? É só isso, mais essa questão mesmo da palavra, entende? prudência é um pouco diferente disso, mas a gente pode conversar mais, ainda mais nesse slide. A Cris quer falar, tá com a mãozinha levantada ali. Pode falar, Cris. Então, eu quero falar, inclusive, eu não consigo ver aqui, mas eu recebi um texto muito lindo sobre prudência, né, também do nosso amigo, e a gente falar sobre prudência, e eu não quero atropelar a aula da Tati, mas é muito importante, porque o que é ser prudente? O prudente é aquele que vê antecipadamente, que não faz as coisas de maneira atropelada, que é manso, porque a gente sabe que sem a mansidão não existe uma visão clara, né, de absolutamente nada. Então, o prudente, ele consegue ter a mansidão suficiente, ele está consciente e ele consegue avaliar as consequências. E ele é o conhecedor da lei. Então, a gente pode ter um nível de prudência dentro das nossas condições evolutivas e a cada momento que a gente vai conquistando mais conhecimento, ou seja, que a gente fica mais íntimo dessa lei, que é de amor, e essa lei de justiça, que é Deus, né? Essa prudência precisa estar cada vez mais presente na vida da gente, porque é o ver antes, é o ponderar as consequências, né? E não ser um inconsequente, ou seja, um imprudente. Então, a gente vive uma vida achando que os momentos são isolados e por isso existe muita imprudência, porque a partir do momento que a gente enxerga tudo isso como um grande todo, sabendo que cada passo que a gente dá, cada pensamento que a gente tem, ele traz uma consequência, e isso é a lei, que a gente fala tanto, isso é ser prudente. A criatura que avalia, que consegue, e também não é medo, né? Não é uma maneira, precisa entender que também não é medo, não é covardia. Ser prudente é estar equilibrado, né? Se vendo dentro desse contexto de uma maneira muito mais ampla do que uma atitude isolada. Né? Não sei se o Jorge quer complementar com mais alguma coisa, mas é mais ou menos isso. Obrigada, Tati. Nossa. Teu microfone está fechado, né? Ai, muito obrigada, Cris, e obrigada por contribuir. É muito perfeito tudo que tu falou. Eu não falaria nada, senão vai até estragar. Eu deixei esse slide para o Jorge, inclusive, porque eu adoro ele falando da mitologia e tudo mais. Quer falar para a gente, Jorge, por favor? Quero. Não, prudência é tudo isso que a Cris falou, né? A prudência está muito relacionada também com a nossa liberdade, né? Liberdade de escolha. Se você não é prudente, você não está fazendo escolhas. O que a gente precisa entender é que a gente é movido ainda pelos instintos, pelos desejos, pelas compulsões. Se vocês pegarem os depoimentos da semana passada, tanto do Cezinha e dos outros, vocês vão ver que são comportamentos carregados de formas instintivas, de automatismos. A prudência vai levar você a sair do condicionamento, a sair do instinto, a sair da mente mecânica e a raciocinar e a escolher, a discernir e a escolher. O que o slide diz aí? Que Zeus
é o deus do poder, né? E Atenas é a deusa da sabedoria. Mas para se conseguir sabedoria, eu preciso da prudência. Eu preciso usar meu poder com prudência para poder ser um sábio. Platão, ele chega a dizer, ele tem quatro temperamentos que Platão julga que são os melhores, e de todos eles, ele diz que a prudência ela chega a ser maior que a sabedoria. E se a gente pensa bem, porque se você não for prudente, você não é sábio. Então, prudência é essa capacidade de você ver os teus pensamentos. A nossa dificuldade começa aí, porque a gente está dentro do automatismo, a gente está dentro da forma instintiva. A gente está reagindo todo o tempo a tudo que a gente não gosta, que a gente não quer, que a gente acha ruim, as pessoas, as coisas, a tudo que vai de encontro com aquilo que a gente pensa. E essas reações, elas nos afastam de Deus e nos afastam de nós mesmos. A prudência, ela precisa, como a Cris falou, da mansidão, de um ser pacífico, calmo, onde ele possa clarificar a mente dele através dessa mansidão. Um amigo tem um texto que eu acho fantástico sobre mansidão, que ele diz que a mente calma desnubla a nossa percepção, que normalmente é condicionada. Então, se você tiver uma mente calma, você está vendo claramente o que está se passando na sua tela mental. Aí você pode escolher, porque a mente calma desnubla, ela tira toda a obnubilação, a fumaça, a energia que está exatamente interrompendo a nossa área de discernimento e de inteligência e de visão através do chakra frontal, de ver a verdade e ver a ilusão. Então a gente não tem nenhum desses parâmetros, porque a gente está na mente mecânica, está no automatismo. O instinto vem, carrega a gente e a gente reage. Por isso que a prudência é importante. E por isso que as prudentes tiveram óleo, né? Suficiente. Porque elas viram antes que o noivo poderia atrasar e que elas iam precisar de mais óleo. As loucas não. E aí você veja como é verdade a questão da impaciência, a questão da irritação, da agitação, da excitação, que as loucas, quando ficaram sabendo que não tinha óleo, saíram correndo que nem umas baratas, né? Que é comumente como a gente vive cheio de compromissos, correndo de um lado para outro, todo apavorado, todo instintivo, todo no automatismo, sem refletir a nossa parte emocional, a nossa parte psicológica, a nossa parte vibracional, e se a gente realmente quer ter aquele comportamento. Porque muitos dos nossos comportamentos nós nem queremos ter, é que eles são um automatismo tão grande que a gente acaba agindo daquela forma. Então, para a gente ser um ser sábio, eu preciso ver antes o meu pensamento. Eu vejo, tenho a capacidade de discernir sobre aquilo que me leva para Deus ou me afasta de Deus. Me leva para a paz ou me afasta da paz. Me leva para a felicidade ou me afasta da felicidade. Me leva para a saúde ou me leva para a doença. Então, eu escolho, eu sou o senhor do meu universo, que é o poder que está ali na figura de Zeus, que a gente não usa, porque a gente é dominado pelos instintos, pelas compulsões, pelos medos, pelas inseguranças, pelas impaciências e etc, etc, etc. Era isso, Tati? Perfeito, era isso mesmo, amigo. Então, tá Muito bom. obrigada. E tu falou uma coisa muito importante também, amigo, que é a questão da insegurança, né? E é muito perfeito isso, porque a gente sempre olha pelo lado arrogante do hiper, né? E muito pouco a gente ainda olha para o lado arrogante no hipo. Então, às vezes, a gente acaba distorcendo, né? Adorei que tu ligou a câmera e abriu o microfone. Pode falar. Não, eu só ia concordar, sim, você tem razão. Porque por mais que a gente saiba que sejam duas vertentes do mesmo egoísmo, a gente ainda se utiliza da insegurança como algo bom, né?
onde eu acho que eu estou sendo prudente porque eu ainda não estou preparado para determinada situação, e por trás ainda está escondido um grande egoísmo, né? Uma grande arrogância. Exatamente. E o medo, né? O medo de se arriscar, o medo de se expor para que a máscara não caia, né? Então, tem um monte de significado isso aí, mas você tem toda a razão. Ou a gente está naquele ritmo de que pode tudo, que é melhor de tudo, né? E que é melhor que todo mundo, e só a gente sabe fazer. Então, é isso. Mas o ponto que eu acho que é mais fundamental é a gente aprender primeiro a ser manso, calmo, paciente. Estar brando o tempo todo, sem temer nada, mas observando tudo e interagindo com tudo, sem se deixar dominar. Sem se deixar dominar. Passar o dia todo olhando as suas emoções, por conseguinte. Nesse momento eu estou ansioso, agora eu estou agitado, estou muito apressado, e ir reduzindo essas cargas emocionais para que você consiga ter a capacidade de discernimento e de entendimento sobre você mesmo, que o principal ensinamento aí é o autoconhecimento. Então, passar o dia todo dentro de você mesmo, sem medo de estar com você mesmo, se permitindo se pacificar, se harmonizar, não só consigo mesmo, com seus contrários, mas com todas as coisas do seu dia. Aí você consegue uma carga de prudência, senão não consegue. Por isso que a Helena falou que ela tem dificuldade, nem a palavra ela sabia o que era, né? Porque realmente não faz parte. A gente vive num mundo extremamente acelerado, apressado, as pessoas muito ansiosas, inseguras, cheias de dúvidas sobre a vida, sobre as coisas, e tem um potencial infinito dentro delas, como você falou no começo, tanto de conhecimento, como de inteligência, como de liberdade, como de vontade, e que a gente não utiliza, porque vive dentro da mente mecânica, dentro do automatismo. Muito bem, amiga. Hoje eu encontrei Obrigada, tua mãe, amiga. para ela. Pode deixar, mando sim. Eu encontrei com ela, eu dei os parabéns para ela. Ah, você deu. Ah, desculpa, é que a torcida que está falando meio alto eu não escutei. Ai, que bom, que legal. Então, tá É bom. aniversário dela e da minha sobrinha, a minha sobrinha mais velha, a filha do meu irmão, 23 anos, elas nasceram no mesmo dia. Oh, que legal. Legal, né? E uma coisa muito legal que o Jorge falou, e eu sei que eu vou ser repetitiva e sempre seremos repetitivos aqui, até porque a gente aprende mesmo com a repetição. O Jorge falou uma coisa muito importante, porque agora a gente entrou em contato com a potência, com a prudência, que é uma potência que existe dentro da gente e que, como a Helena trouxe, a gente mal conhece porque a gente nem utiliza, né, da prudência. E existem infinitas potências dentro da gente. Então, imagino que a gente não a força, né, que a gente não conhece que tem dentro da gente. Mas a gente precisa diferenciar, e o Jorge falou, foi muito perfeito no que ele falou, quando ele disse que a gente não arrisca e fica na nossa zona de conforto, né? O inseguro, ele não arrisca e fica na zona de conforto. E todos nós somos inseguros também, temos isso dentro da gente. E isso é muito importante para que a gente não confunda essa prudência com algo passivo, né? Aí a gente passa a não tomar decisões, a não movimentar a nossa vida, né? E aí as situações se apresentam para a gente, sejam da forma que forem, né? Sejam e em qual lado da vida que for, seja no profissional, seja na família, seja com os amigos, seja, enfim, de relacionamentos, e aí as coisas passam a se apresentar para a gente e a gente se torna passivo, achando que a gente está sendo prudente, né? Ou que a gente está agindo com sabedoria e com inteligência. E então as coisas acabam acontecendo, ou às vezes a gente tem até objetivos diante de todos esses lados da vida, mas a gente não realiza e não vai atrás porque pensa, não, eu vou deixar a vida se desenrolar,
ou tal pessoa vem e fala alguma coisa para mim, não, eu não vou agir dessa forma, eu vou silenciar, porque esse é o correto, mas ali dentro está tudo borbulhando, então a gente vai silenciando as nossas vontades, vai silenciando os nossos sentimentos, principalmente, né, porque a gente sempre tem que prestar atenção no que a gente está sentindo, a gente vai silenciando, vai colocando camadas, então aí mesmo que a gente não consegue se ouvir. Então aí eu acho que eu estou sendo prudente, mas cada vez mais eu estou abafando todas as minhas potências dentro de mim, né? Então, lembrar que nenhuma das nossas potências, incluindo a prudência, ela é passiva, né? Porque tudo é movimento. Então, se eu estou na passividade, quando eu digo passividade, é na inércia, né? Se eu estou negócio aqui. Se eu estou na passividade, se eu estou nessa inércia, isso é o contrário do movimento. Então, lembrar que o prudente é ver antes e saber se posicionar. Pode ver que as virgens prudentes, elas não ficaram pensando, então pode ser que acabe o óleo, então eu já nem vou. Porque vai que acaba, daí eu dou a desculpa de que eu não vou, porque eu não posso ir, tenho um compromisso, então não vou. Né? Não, elas se colocaram no movimento de forma ativa, levando óleo, vendo antes, agindo com prudência. E, claro, nenhuma potencialidade ela vem sozinha. Vem muitas, ou todas juntas, não sei, o Jorge vai poder me falar, mas nunca a gente consegue utilizar uma sozinha. Então, o ser prudente não é ser passivo, é justamente o contrário, é conseguir enxergar quais movimentos Deus quer naquele momento que eu realize, né? Lembrando que é sempre Ele que manda e a gente está aqui para executar. Era para ser da melhor maneira, mas a gente não consegue, né? Estamos falando bastante hoje. Próximo slide. A prudência nos remete ao equilíbrio, que foi aquilo que a gente já falou na aula passada, né? Que a gente só evolui através desse equilíbrio mesmo. Pode falar, amigo, por favor. Eu queria dizer que hoje você está fraca. Ninguém conversou na tua aula. Está todo mundo calado, né? Verdade. Hoje ninguém conseguiu quer. ainda estimular as pessoas a conversarem aí. Não. A minha parceira também está ali, me abandonou, eu acho. Não, estou aqui, ó. Inclusive, já aproveitando a deixa, que nessa primeira frase a gente lembra do sensor, né? Que é a questão do o equilíbrio, né? O equilíbrio, eu acredito muito que ele está muito ligado direto ao sensor, aquilo que a gente já vem falando já algumas aulas, né? Que ele nos faz, nos remete sempre a duvidar, a repensar e pôr em prova, né? Queres que eu termine de ler o slide? Por favor. Tá. O ser prudente encontra-se não pendular, ou seja, a criatura que encontra-se equilibrada é prudente. A vida com inteligência suprema te pede que retornes para o seio do amor que é Deus. A única maneira para que tal fato aconteça, que entres no caminho de volta, é que te equilibres. O equilíbrio é meta evolutiva, só pode começar a acontecer a partir do momento que voltes teu pensamento para o alto, que admitas que há um Deus Pai e que este sofrimento no qual está mergulhado não é a realidade que fosse criado para vivenciar. Quando eu li o material da aula, eu olhei essa última frase, onde ele fala que o sofrimento no qual está mergulhado não é a realidade que foste criado para vivenciar, eu tive que ler 2 vezes, porque me fez pensar, né? Então realmente tem uma coisa muito boa, assim. Aí eu entendi o sentido da frase, né? Que tem algo que é melhor para nós, né? Que é
o amor divino, o amor de Deus, né? Pode explanar aí, Tati. Não, nossa, mas com certeza. E toda essa alegria, toda essa felicidade no qual a gente foi criado é proporcional ao esforço que a gente tem para evoluir, né? O Jorge sempre me falou isso, assim, e claro que nos momentos de dificuldade, de tempestade, de mar revolto, quando a gente está ali dentro de um sofrimento, a gente não consegue vislumbrar, né? Então, mas é muito verdade isso, assim, não tem nenhum mal que não vá passar, até porque o mal ele é temporário, né? E então que a gente sempre lembre disso, assim, que a gente foi criado para a felicidade e que essa felicidade é proporcional ao esforço que a gente fizer para que a gente saia disso, né? E a gente só vai sair disso se conhecendo, estudando e colocando como meta e como primeiro objetivo da nossa vida, que é ser cada dia pelo menos um pouquinho melhor. Não precisa querer melhorar tudo num dia só, mas imagina se todos os dias eu colocar como meta melhorar pelo menos um pouquinho, 1%, a gente nem consegue 1%, mas conseguir melhorar 1%, no final de um ano eu vou ter melhorado quanto, sabe? O problema é que a gente é tão arrogante que a gente já quer abraçar Jesus assim de uma vez. E aí a gente não consegue olhar para o que está acontecendo agora. A Helena quer falar e depois o Jorge quer falar também. Quando eu li essa última frase ali, né, essa questão ali a minha mãozinha ficou bem em cima agora. Eu vou baixar a mão só para eu poder, que ela ficou bem em cima da frase aqui para mim. Que este sofrimento no qual estás mergulhado não é a realidade que fostes criado para vivenciar. Porque, na verdade, Deus não nos criou para isso. Né? Nós é que fizemos escolhas erradas em algum momento e o sofrimento é a simples colheita, né, que nós plantamos, né? E eu acho que ter esse entendimento também diminui bastante o sofrimento, sabe? Eu acho que isso é uma coisa assim que eu, pelo menos, procuro sempre lembrar disso, quando vem alguma adversidade, quando eu me deparo com uma situação assim que me deixa chateado, que, né, bata de frente com o meu ego, eu procuro me lembrar disso, assim, que o que está me fazendo sofrer é porque eu realmente plantei um dia e eu preciso analisar, preciso verificar o que está me fazendo sofrer, o porquê que está me doendo, né? E clarear mais uma sombra, né? Iluminar, porque são tantas, né? Como diz a Tati, né? De degrauzinho em degrauzinho a gente vai. Mas essa frase me remeteu a isso, assim, que esse sofrimento realmente não foi Deus que nos criou para isso, foram escolhas mal feitas, né? Era só isso que eu queria comentar. Obrigada, Helena. Jorginho? Oi, amiga. Eu queria falar sobre a primeira parte aí. A prudência nos remete ao equilíbrio. O ser que se encontra equilibrado é prudente. E ele diz que é um movimento não pendular. Né? Nós vivemos dentro de um pêndulo. A Tati até já falou do hiper e do hipo. E se você não estiver no centro, no seu centro, você não consegue ver o movimento pendular. Então você acaba ficando prisioneiro desse movimento pendular, onde, como disse a Cris, o sensor diz que você fez errado e uma parte tua do ego diz que você fez certo. E aí você fica indo de um lado para o outro, de um ponto para o outro. Como achar esse equilíbrio? Aí a Tati falou assim, nós precisamos ter uma meta de ser cada dia melhor, né? Um pouquinho melhor. E como ver esse um pouquinho melhor? E como ver o defeito? E como ver a solução para o defeito, que é ficar cada dia melhor? Esses são os pontos que o prudente precisa discernir sobre eles. Por isso que ele precisa ver antes. Ele precisa ver antes o defeito, ele precisa ver depois o defeito sendo colocado na prática durante o dia, e ele precisa ver qual é o antídoto para esse defeito, a dualidade dele. Então, vamos lá. O ser prudente, ele está vendo o movimento pendular. Ele está vendo o sensor e está vendo o eco inflamado. Então, ele não acredita em nenhum dos dois. Então, ele se mantém calmo, sereno, brando, pacífico dentro dele, vivendo no seu coração, porque ali ele encontra a paz.
Mas vamos dizer um outro defeito, ele é um cara controlador. Ele precisa identificar esse controle. E como é que ele é cada dia melhor? É quando ele, cada vez que ele olha para ele e ele vê o impulso de controlar, ele não faz. Ele faz um movimento contrário, que é de se libertar desse controle. Aí ele está fazendo um trabalho de equilibrar. E eu queria que todo mundo entendesse o equilíbrio. O equilíbrio é quando você faz uma coisa errada, 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 você causou um desequilíbrio. Para você fazer o equilíbrio, você precisa fazer aquele mesmo movimento contrário de forma certa, certa e certa. Então você equilibrou. Se você quiser que eu resuma, se você faz mal, 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 você precisa fazer o bem, o bem, o bem, o bem. Aí você equilibrou. Você é ciumento, 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 desequilibrou. Você vai confiar, 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 até você se equilibrar. Esse é o ser prudente, ele está vendo essas coisas. E ele está escolhendo dentro do mundo dele, do psiquismo dele, usando a sua inteligência, o seu discernimento, a clareza mental, a calma, a mansidão, para fazer essas escolhas e se equilibrar. O equilíbrio ele vem a partir de que você faz o movimento contrário ao que causou o desequilíbrio. E não continuar causando mais desequilíbrio. Tudo bem? Tudo bem, Tati? Agora você traduz aí. Nossa, muito perfeito. É exatamente isso, amigo. Muito perfeito, muito obrigada. Acho que nem se eu falar qualquer outra coisa, estraga. Vamos em frente. A prudência é o ponderar, o averiguar, o pesar e compreender cada momento da existência, não como um ser isolado, e sim como uma criatura pertencente a uma grande unidade inteligente. Foi o que a Cris falou no começo, né? Até porque quando a gente acessa essa prudência, a gente começa a enxergar tudo como uma organização, né? E não como o mundo, como o universo como algo individual, né? Usar a prudência é ver a verdade, sem rodeios, sem alterações, ponderando as possibilidades e, acima de tudo, confiando na lei de Deus e na justiça. O prudente é aquele que tem um olhar amplo, que consegue vislumbrar as possibilidades, pois acessa informações vindas do superconsciente. É conectado com o alto, já estabelece contato com o eu superior. Que é tudo que a gente falou até agora, né? A Cris quer falar alguma coisa desse slide? Acho que ele está bem explicado, assim, né? A única coisa que eu queria falar é que eu fiz uma anotação aqui que, lendo esse slide, a gente tendo a constante de regar nossa fé, né? A construção da nossa fé, porque a fé ela é construída, né? Ela é a gente tem dentro da gente a centelha divina, mas dia após dia, né? A gente tem um estudo, tem as práticas das ações para botar no dia a dia, para fazer acontecer mesmo, né? Que é o que realmente vale. Não adianta você saber a teoria se não colocar em prática. Então, assim, a questão da fé, ela está totalmente ligada à questão da prudência, que é o ponderar, a usar a prudência, que é ver a verdade, e o prudente, que é aquele que tem um olhar amplo. Então, eu acho que é uma coisa que é bem individual e singular, que cada um tem que procurar. Até estava falando com a Cris esses dias, né? Porque a questão do individual refletir no coletivo, né? Porque eu estava conversando com meu sobrinho logo depois que eu dei a aula, na quinta-feira passada, e eu trouxe essa vertente para ele, né? E ele me trouxe outra ideia, né? E
E daí eu fiquei com dúvida e eu falei com a Cris na segunda, né? E ela estava me explicando justamente isso, que é a questão do singular, da pessoa buscar por si, né? E que ela reflete, sim, no coletivo, né? E eu acho que a fé está ligado todas essas palavrinhas em vermelho aí do slide. Acho que é isso. Obrigada, Cris. Eu quero ouvir de duas pessoas. Quero ouvir da Helena, se ficou claro agora o que é a prudência, e se a Helena utiliza a prudência, e se ela é prudente no dia a dia. Ficou claro, Helena? Agora sanou a tua dúvida? Sim, muito, muito claro. A prudência é isso, assim, que ficou para mim é a questão de se precaver, né? De se prevenir, de se preparar, de estar sempre pensando, né? Medindo os atos, medindo que eu digo assim, né? Analisando, né? Pensando, analisando os atos, pensando nas consequências daqueles atos, né? Eu entendi como se fosse assim. Mas vendo vocês falar, acho que todos nós, né? Pelo menos um pouquinho a gente está tentando aprender, né? Essa prudência, a colocar a prudência, a ser prudente, né? É a questão do equilíbrio aí, nossa. Eu acho que quando a gente conseguir chegar nesse equilíbrio, né? Sentar de um lado para o outro, sentar balançando daqui para lá e de lá para cá, né? Para se manter aí naquela posição de apenas olhando o que está acontecendo à volta, né? Que bênção, né? Chegaremos lá. O Jorge vai brigar com o que eu falei agora, quer dizer, mas Não, ele é muito mas ficou bonzinho. bem claro para mim. Não, ele é um pacificador. Não vai brigar, não. Mas assim, ficou bem claro para mim, com certeza. Que bom, Helena. Isso que tu falou é muito importante, porque a gente hoje é um instrumento de desordem, né? A gente é a gente que causa. Você, todo mundo que está aqui, menos o Jorge, claro, que ele abraça Jesus todo dia quando ele acorda, antes de dormir, mas é a gente que causa a desordem, nós somos a desordem, né? Então pode ver em tudo aqui, é só ver materialmente, né? Esse planeta que a gente vive, que é um reflexo de dentro do que existe dentro da gente, a gente causa desordem onde a gente passa. E, e aí reforça mais essa questão de a gente realmente não utilizar a prudência, porque o prudente, ele é o que eu falei brincando aqui agora, mas é verdade, o prudente, ele vai agir como um pacificador do seu mundo interior e do mundo que está ao redor dele, né? Então, a gente faz isso raramente. É só ver no nosso dia a dia, a gente ainda coloca mais lenha na fogueira nas coisas, a gente dá mais energia para o que é ruim, em vez de realmente querer buscar essa harmonia, né? Então, fiquei bem feliz agora que tu conseguiu entender. E eu quero ouvir também. Ah, pode falar, amigo. Eu sabia que tu ia querer falar, mas pode falar. E depois eu ia falar, eu quero ouvir também do Jorge sobre a opinião da Eu Helena. quero, eu quero colocar só uma coisa. A Helena foi maravilhosa, né? Tem uma coisa aí que nós estamos passando desapercebido da gente. Gente, nós não escolhemos. A prudência vai nos levar também a fazer uma escolha. A Tati acabou de dizer, olha, de nós pacificarmos, a prudência vai fazer a gente pacificar o nosso mundo, pacificar. Se a gente escolher assim, eu preciso que vocês entendam isso. Se nós não aprendermos a usar a liberdade para escolher e pararmos de deixar de ser dominados pelos instintos, pelos desejos, pelas compulsões, pela mente mecânica, a gente não vai escolher. É necessário que todo mundo comece a usar a sua liberdade, a fazer as suas escolhas no seu mundo. Não tem nada que seja difícil se você escolher fazer.
Então, eu quero ser um pacificador. Então, eu escolho pacificar. E a todas as oportunidades durante o dia que Deus me der, eu vou ser um pacificador. Porque eu escolhi assim. E quando vier um pensamento, você pergunta, isso foi o que eu escolhi? Não, não foi. Então, não quero. Ah, esse pensamento eu também não escolhi. Então, também não quero. Veja, a primeira coisa que Deus nos concedeu foi a liberdade, que a gente não sabe usar e perdeu até o jeito de usar. Então, a prudência dentro do equilíbrio de todas as coisas que ela leva, de averiguar, ela precisa também nos levar a uma escolha, a partir do discernimento do que eu quero e do que eu não quero, do que é bom para mim e do que é ruim. E aí eu preciso escolher. Então, prestem atenção nisso. Comecem a fazer escolhas durante o seu dia. O dia inteiro façam escolhas. No seu mundo interior. Agora eu não quero ficar ansioso. Agora eu não quero ficar nervoso. Agora eu não quero ficar impaciente. Agora eu não quero ter medo. Agora não vou ficar soberbo. E vão escolhendo o dia inteiro. Para que essa capacidade se equilibre de novo entre os instintos e a sua capacidade de escolhas, que ela está adormecida, esquecida, ela não é utilizada. Prestem atenção. Ok, Tati? Obrigado. Obrigada, eu. Ô, Tati, Oi, Cris, por favor. então, só para complementar ali o que o Jorge falou, me veio uma ideia agora, porque estavas falando em ordem e desordem, né? Então, que nós somos a desordem. Nós estamos em desordem, mas nós somos ordem. Intimamente, por baixo de todas as cascas, de todas as, né, as camadas de imperfeição, existe uma perfeição, porque nós somos filhos de Deus. E eu creio que esse agir para a ordem, que é esse agir consciente que o Jorge estava falando da escolha, ele é fundamental, porque quando eu decido não querer, a princípio parece uma ordem superficial. E eu vou dizer que ela é superficial, porque o meu subconsciente está tão impregnado daquilo que eu não quero verdadeiramente para mim, ou seja, eu estou numa desordem tão intensa que às vezes a gente diz assim, eu não quero ficar ansioso, né? Mas o teu corpo não obedece, o coração acelera, né? Então existem níveis ali de, vamos dizer assim, precisa existir uma persistência, uma mudança de hábito, uma continuidade nesse tipo de movimento positivo, para que então essa informação realmente fixe nesse subconsciente, nesse inconsciente, para que então a gente consiga, como um todo, como mente e corpo, viver essa realidade. Não sei se eu me faço entender. Do contrário, a gente só parece que ordena, só parece que está em ordem, e por isso que a gente não evolui, por isso que as coisas caminham de uma maneira tão devagar. Porque eu acho que estou bem, não, eu reagi muito bem àquela situação, mas 2 dias depois eu estou com um resfriado gigante que me colocou na cama. Ou a minha pressão subiu, entende? Então, é superficial. Mas isso não quer dizer que não se tente fazer isso, é preciso que a gente tome esse caminho, mas com muita insistência, porque, como ele já disse ali em outros textos, no primeiro momento parece que não funciona, e aí a gente desiste, né? Mas precisa da insistência, porque quando a gente começar a colher os frutos desse novo comportamento, aí sim, né? Aí acontece o encaixe e as coisas fluem de verdade. Obrigada, Nica. Obrigada, eu, Cris. Muito perfeito. Vamos seguir, então. Temos aí só mais 2, 3, 6 slides. Aí a gente termina hoje. Para a gente já terminar hoje, fui intimada a terminar. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Herdaram a terra, os filhos de Deus, né? Essa terra aí
que veio como um símbolo, né? Jesus trouxe aí como uma metáfora, enfim, já que ele falava sempre por parábolas, mas é esse nosso inconsciente aí, novinho, em folha, esperando para que seja plantado o melhor, né? Porque esses mansos e cordatos serão brandos de coração. Brandura, que é a coragem de enfrentar o forte, sem o temer. Submeter-se sem ceder ao império da força. Dominar a ira e vencer-se para pacificar. Meu Deus, que lindo isso, né? Cris, quer falar alguma coisa? É lindo demais essa... Tem bastante coisa para falar disso. É muito lindo A brandura, a passagem. a brandura de novo batendo na nossa porta, né, Tati? Porque eu acredito assim, né? Essas 3 frases, elas são decodificadas para tu conseguir fazer o processo, né? Eu vou até ler ela mais uma vez, tá? Que brandura é a coragem de enfrentar o forte, sem o temer. Submeter-se sem ceder ao império da força. Dominar a ira e vencer-se para pacificar. Quando eu li esse slide, eu me lembrei na hora, assim, de um outro... Vou ler aqui para vocês, peraí. Aquele negocinho que o Jorge manda todo dia pra gente, sabe? Sim. Vou ler aqui, peraí. Eu acho que tem tudo a ver com isso. Assim, no momento que eu estou passando, ele tem tudo a ver com isso. Quer ver? É assim, ó. Na dúvida, escolha o silêncio. Ele não incomoda, não irrita, não gasta a sua energia e ainda por cima preserva a sua imagem. Eu linkei esses dois com a brandura, com essa frase que eu acabei de ler, porque é o processo que eu estou passando, né? De, às vezes, ouvir mais e falar o necessário, quando necessário, né? E eu também, assim, querendo ou não, a gente também olha o outro, né? E as pessoas, às vezes, não conseguem ouvir, porque elas têm tanta ansiedade, tanta ansiedade, tanta ansiedade, querem tanto falar, que elas não escutam. Então, assim, eu linkei a brandura nessa parte com esse post, porque foi uma coisa que eu vivi nessa semana, sabe? E eu precisei ser muito ouvinte, que é difícil para mim. Mas a brandura é muito além, né? Eu acredito que eu estou num processo ainda de assimilação dessa grandiosidade que tem essa palavra. Eu estou ainda processando, confesso. E eu diria mais, né, que a brandura é se colocar diante dessas situações sem o medo, né? Porque ele fala ali coragem de enfrentar o forte, mas porque a gente acha que a gente sabe das coisas, né? Mas Deus jamais colocaria situações em que a gente não pudesse passar, e a gente não confia nele, né? A gente simplesmente não confia e tem medo e tenta controlar tudo para a gente, né, constrói ali umas armaduras gigantes para que a gente tenha o controle, um falso controle da situação. Então, é saber soltar e confiar em Deus, querer soltar qualquer tipo de controle, mas confiando em Deus, né? Sabendo que Ele é quem manda e que sabe o melhor para a gente. Jorge, quer falar alguma coisa desse? Posso passar? Não, então, Tati. Pode passar, por favor. Mas a brandura é a auréola da paz, a irmã do equilíbrio. O esposo, as bodas simbolizam a comunhão com o Pai. A hora que adentraremos ao reino de Deus, a alegria perene, a vida verdadeira em que o Espírito absorverá a matéria. Quando o Filho voltará,
definitivamente para os braços do Pai, recebendo ou desfrutando de todo o seu amor, de toda a felicidade para a qual foi criado. Mas para adentrar a esse templo das bodas, é preciso que tenhas a luz e a mantenhas acesa, né? É que a gente continue a se movimentar, né? E é como o Jorge falou, e que a gente busque esse equilíbrio, porque o que a gente faz hoje, e eu amei o exemplo, amigo, porque do equilíbrio, o que a gente faz hoje é abusar de comportamentos, né? Então aí eu vou lá, abuso, como o Jorge estava falando do ciúme, abuso, pau, vem a dor. O que eu faço? Vou lá, para um pouquinho de abusar, porque ainda estou nesse nível, né, de evolução, enfim. Não vou falar de novo aqui dos ciclos das redenções, mas o que a gente faz é isso, a gente se encontra com a dor e aí a gente melhora um pouquinho, para depois ir lá e voltar e abusar do comportamento. Então, a gente nunca está no equilíbrio, né? Porque a gente ainda segue abusando de comportamentos e abusando da utilização de instintos. Ao invés de fazer com que os instintos evoluam e que a gente evolua, a gente faz o contrário. A gente é como se a gente cavasse ainda mais o buraco para que a gente ficasse lá enterrado, patinando sem conseguir sair, né? Então é preciso que a gente, as nossas potências, elas estão todas dentro da gente, ele pedindo, por favor, pelo amor de Deus, para serem usadas. Então que a gente possa identificar que comportamentos eu estou abusando, né? Cada um tem claro que hora a gente abusa mais de um ou de outro, mas eu acho que cada um veio aqui com várias coisas, várias pendências urgentes para resolver. Então, cada um sabe o que está abusando de comportamento, que a gente possa identificar e que a gente possa ter a humildade suficiente para olhar para dentro de si e saber que a gente abusa, sim, de certos comportamentos, mas que a gente precisa dar um novo rumo para que essa luz possa, né, brilhar dentro da gente, para que a gente possa mantê-la acesa. Cristo, pode ler o próximo? Sim, claro. Não sabemos o dia em que a tua vida física será ceifada. Então, prepara-se para que possa dormir sossegadamente como as virgens prudentes, que tenhas o sono da tranquilidade daqueles que sentem-se preparados para o... Vou só... Por vir. Está em cima ali, não dá para ler? Não consigo ler. Preparados para o que vier, é isso? Para o porvir. O porvir. Eu não sei como é que está aparecendo a minha tela aí para vocês. Então, aqui a gente retoma uma frase que a gente vive como se a gente fosse eterno, mas que a gente não, como se não passasse de fase, né? Porque eterno a gente mas é a questão de fazer a passagem, né? Eu lembro uma vez, eu vou dar um depoimento assim, porque como muitos aqui eu gosto de me expor, né? Então, eu vou dar um depoimento aqui que uma vez eu estava bem triste, né? E passando por um período difícil. E aí eu fui no centro espírita e eu ganhei um recadinho do coração. E no recadinho dizia assim: a fila é tão grande para a gente estar aqui, ninguém prometeu facilidade. Amai, estudai constantemente. Era mais ou menos essa o que dizia o recadinho assim para mim, né? E eu guardo ele até hoje, assim, e eu lembro, né? E é isso que diz aqui, né? Que para a gente dormir sossegadamente como as virgens prudentes, a gente tem que ter a tranquilidade desse sono, deitar a cabeça no travesseiro e fazer aquele momento de introspecção e pensar, hoje eu fiz valer a pena um pouquinho, né? Eu contribuí, eu tentei, pelo menos eu tentei, né?
Eu acho que é disso de que se trata, né, Tati? É isso aí, Cris. Vamos em frente. Deixa eu só fazer um comentário, Tati, Claro, por favor. desculpa, Helena. Agora que eu vi que tu levantou a mão, é porque Não, eu botei mas a tela. eu acabei de levantar. Aí tem um barulhinho aqui em casa também. Tchau, meus amores, tchau. Meus netos estavam aqui, passaram aqui rapidinho. Eu acho assim, eu imagino, né, algumas situações que a gente tem lido e estudado, enfim, o quão é triste, eu acho, né? O quanto é difícil uma pessoa que desencarna sem ao menos ter consciência dessa vida pós-túmulo, né? O que é para ela, o que é para essa pessoa esse desencarne nessa situação, né? Então, assim, eu acho que essa última fase aí do não saber, né? A gente tem que estar preparado para o porvir, no que vem pela frente, né? Tem que pelo menos saber, ter consciência de que vai existir uma continuidade e que a gente vai, sim, ter que resgatar as dívidas que a gente contraiu nessa encarnação ou em outras, né? Então, assim, me chamou a atenção essa coisa de preparados para o porvir, né? Principalmente essa certeza de que vai haver uma continuidade. Porque isso, para mim, até pouco tempo, não era muito claro assim, sabe? Mas agora, nossa, então é muito importante essa questão da preparação para o porvir. Era isso. Obrigada, Helena. Vigiai, meu irmão. Não sabeis o dia nem a hora. Tenhas o evangelho como uma prática diária, uma vivência verdadeira e não como algo distante. Precisa aprender a vivenciar as palavras do mestre, sentir o amor e a necessidade urgente de evolução. Não te deixa sucumbir pelas mazelas do mundo. Existe um centro de amor e alegria que pulsa dentro de ti. Basta que te ilumines para encontrares o caminho. Deus é convosco. Esse é o nível de amizade no plano espiritual que a gente tem, né? Isso é muito, muito maravilhoso. Mensagem do nosso amigo aí. Aí, por último, a parábola da... Oi? Só para deixar registrado que esse aqui foi o slide assim que mais me tocou de uma maneira assim, nossa, eu cheguei a me emocionar quando ele assim, ele traz um conforto de uma grandeza, ele é autoexplicativo e ele tem tanta sabedoria e tá escrito no final que Deus é convosco, é confortante, é reparador, assim, eu nem vou falar muito, que senão eu vou me emocionar, mas eu fiquei muito, muito feliz de ler, entender e processar todo esse slide aqui. Ai, o coração falando. Acho que vencemos, né? Vencemos, Jorge, na vida. É isso mesmo, Cris. Tudo que vem, todo texto que vem desse espírito amigo, quando a gente lê, a gente consegue, parece que a gente consegue sentir toda a vibração dele, né? Toda a bondade, toda a calmaria, toda a pureza e toda a inteligência, não sei, a maneira com que coloca as palavras e tudo mais. E que bom que tudo isso conseguiu tocar o teu coração, sabe? E que consiga tocar o coração de todo mundo. É o objetivo aqui dos nossos encontros. Vamos lá. Então, a parábola da casa edificada na rocha. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras
e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. É lindo, perfeito essa parábola, né? Que está ali no Evangelho de Mateus, e que lembra muito a questão do mal, né? Lembra muito, não, ele fala sobre o mal, né? Onde, quando a gente insiste ainda em realizar as nossas construções, se é que a gente pode falar assim, se a gente resolve construir a nossa vida e o que está por vir, né? Diante de coisas efêmeras, de coisas que vão ter fim um dia, né? Então, isso me lembra muito essa trajetória do mal como um instrumento mesmo, que a gente utiliza ainda para construir, mas que vai precisar ser destruído, para que a gente possa ver a verdade, né? E para que a gente possa voltar a construir ali a nossa casa, como ele diz, né? Sobre a rocha, sobre bases sólidas, né? E essa base sólida nada mais é do que o amor de Deus, né? E todas as suas vertentes, assim, e a prudência é uma delas. Foi isso que me remeteu, assim. Eu não sei se a Cris quer falar mais alguma coisa. Quero ouvir de todo mundo, esse é o último slide, e faltam aí 15 minutos, 43, não, 17 minutos, para a gente terminar ainda. Quero ver do Jorge, a Cris levantou a mão, Cezinha também está quietinho aí. Então, Ô, Cris, oi, querida. me ajuda a lembrar uma frase que eu aprendi aqui no curso, que é para eu fechar aqui a minha fala. A gente falava assim, ó, no começo, nas primeiras aulas, alguma coisa relacionada à colheita. A colheita, ela é obrigatória. A plantação é o quê? Como é que é aquela frase? Lembra? Exatamente assim, não. Mas é isso, né? A semeadura é livre, a colheita livre. é obrigatória. Isso. Isso. Era isso que eu queria lembrar. Para plantar você é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Então, eu acredito que você ser prudente e pelo menos tentar todo dia ser um pouquinho prudente vai fazer com que a sua colheita ela seja diferente, né? Então, do que a gente já vem colhendo, né? Eu acho que essa é a grande questão. Eu queria me lembrar dessa frase que eu não lembrava, que a semeadura é uma escolha e a colheita obrigatória. Era isso. Obrigada. Então, só para fechar aqui a minha fala, né? Eu vou ter que sair uns minutinhos antes hoje. Esse slide da construção da casa na rocha, né? Ele traz muito bem o exemplo da prudência. E quando a gente tiver dúvidas, que a gente sempre possa recorrer ao Evangelho, né? As palavras de Jesus. E que o mais importante é o sentimento. Ou seja, né? Muitas vezes uma ação aparentemente positiva, ligada ao bem, não é dessa maneira, em profundidade. Então, é preciso que a gente esteja sempre muito atento, porque é difícil ver-se, né? Olhar para dentro de si e conseguir discernir que sentimento que me move. E essa é a construção dessa casa na rocha, né? É o sentimento que me move. Então, que sentimento é esse? Ele vai trazer bases sólidas para essa construção ou ele vai trazer um chão que vai desmoronar, né? Com qualquer rajada de vento ou com qualquer chuva. Então, é preciso que a gente compreenda isso, né? O que me move verdadeiramente. É isso, Tati, obrigada, Cris também. Estou saindo aqui, aula excelente, tá bom? Um beijo. Obrigada, Cris. Um beijo.
Lembrando, gente, que agora a gente está fazendo as aulas aqui da quinta-feira em dupla, né? Hoje foi a estreia da Cris. Hoje não, semana passada mas através dessa aula, né? E semana que vem é o Jorge e a Cris, e a gente precisa de voluntários, senão a gente vai escolher os voluntários utilizando o nosso baixo, né, Jorge? Utilizando a força. Então, então assim, não ajuda a gente a ser prudente, por favor. Senão a gente não vai, a gente vai escolher a força mesmo. Tá. Ô, Tati, já Oi. que você está de aniversário, a Cris, a outra Cris saiu, se você quiser encerrar, eu queria deixar só um recado para todo mundo, um recado não, né? Um chamamento para que todos vocês procurem, no seu dia, se manterem calmos, brandos, o mais que vocês puderem, mansos, conectados com você mesmo, observando o seu mundo interior. Que todas as coisas do mundo externo são meios para que você atinja o seu desenvolvimento moral, espiritual, assim evoluindo. Não há nenhum movimento evolutivo que não comece pela mansidão. Se você ver, Jesus fala assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, para você ser humilde, você precisa ser manso. Para você ser caridoso, você precisa ser manso. Para você perdoar, só existe perdão se você for manso. Então, não existe nada dentro das virtudes divinas que não comece pela mansidão, pela calma, pela pacificação, pela brandura. Então, se a gente viver impaciente, estressado e nervoso, não vamos conseguir nada. Então, procurem viver em paz consigo mesmo. Ok, amiga? Perfeito, E um amigo. bom aniversário para você. Obrigada. O Cezinho abriu o microfone ali, tá doido para falar. Estou tímido, estou só ouvinte hoje. Que bom. Mas, gente, é tão importante isso que o Jorge falou, porque pode perceber, quando a gente está diante de um desafio, de um problema, seja ele como ele se apresente, um desafeto, uma desavença, algo, enfim, que eu estou passando sozinha ou com outro, pode perceber que a gente tá qualquer coisa menos manso, né? A gente está muito acelerado, assim. Então, eu sempre lembro do Jorge com essa fala, assim, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né, e acelerada. Então, às vezes, quando, nossa, tá o caos, assim, na minha frente, eu paro para sentir meu coração e vejo, meu Deus do céu, eu tô, sabe, aceleradíssima, assim, muito distante da mansidão. E só essa calma, só esse olhar para dentro da gente, esse desacelerar, ele já ajuda muito. Imagina se a gente buscar isso todos os dias, né? Não só enquanto a gente está ali passando por problemas, mas usar isso como um aliado para todos os momentos, e não só nas dificuldades, mas no que, né, quando a gente estiver tranquilo também. Imagina que resultados a gente não vai ter, né? Muito perfeito isso que o Jorge trouxe. O que foi, Carlinhos? Estás aí olhando? O Carlinhos, Cezinha está aí olhando. Eu achei que tu tinha aberto o microfone para falar. Eu estou me identificando com suas palavras. Somos muito parecidos. Ah. Que bom que daí não estamos sozinhos. É isso, gente, que é isso que a gente, que a Cris e eu, a gente tinha para falar da prudência, que a gente consiga aplicar pelo menos um pouquinho, trazer um pouquinho dessa prudência, deixar ela vir à tona para que a gente possa conhecê-la de fato, né? Não só na teoria, mas que a gente possa conhecê-la na prática, porque hoje a gente conhece só na teoria. E é isso. Obrigada, gente, obrigada pela aula. E alguém quer fazer um encerramento para nós?
Posso convidar uma pessoa? Pode, claro. Zezinha, você faz encerramento para nós, por favor. Eu sou tímido lá. Vamos agradecer a oportunidade, mais um dia de aprendizado. Agradecermos por estarmos vivos e por tudo que temos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de todos os males. Que assim seja. Obrigado por mais uma noite de aprendizado. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Amei. boa noite. Obrigada, Obrigada. meninas. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Um abraço.